De acordo com uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 em cada 3 brasileiros acredita que nos casos de estupro, a culpa é da mulher. A mesma pesquisa aponta que 42% dos homens acham que mulher que se dá ao respeito não é estuprada e que 85% das mulheres do país temem sofrer violência sexual. Para falar sobre esses dados, eu recebo no programa de hoje a organizadora do Dossiê Mulher, Andréa Pinto, e a integrante do coletivo Não Me Calo, Bruna de Lara. Olá, sejam bem-vindas. Esses dados vêm se replicando ano a ano, né? Não é uma grande novidade essa visão da sociedade com relação às mulheres que sofrem, né, violência sexual ou qualquer outro tipo de violência. Mas para vocês, por que é tão difícil assim para a sociedade conseguir desligar isso, né, de achar que a mulher é culpada por sofrer algum tipo de crime? Isso é bem complexo, né? Dada a nossa cultura, né, toda a nossa formação patriarcal e machista, é difícil que esses conceitos tão arraigados na nossa sociedade sejam desconstruídos facilmente. Então você vê ainda que quando o debate é colocado, que as pessoas têm oportunidade de falar, isso torna mais claro que é muito difícil refazer, reconstruir certos conceitos. Não é, Bruna? A gente tem uma cultura extremamente patriarcal e isso vem de milhares de anos para cá. Se a gente pensa na civilização grega, por exemplo, Aristóteles já dizia, né, que o homem era a cabeça da família e que o papel do homem era controlar a mulher para garantir que os filhos dela eram realmente daquele marido. Então, a gente pensa também, nós somos uma sociedade judaico-cristã. E se a gente olha certas partes da Bíblia, a culpabilização da vítima em caso de estupro é muito evidente. Tem um versículo que diz, por exemplo, que a mulher que é estuprada e não grita alto o suficiente tem que ser apedrejada. E é claro que hoje em dia um versículo desses não seria posto em prática, mas a ideia que está por trás desse versículo, que é a culpabilização da vítima, a ideia de que se a mulher não resiste fisicamente a um ataque é porque ela está gostando daquilo, isso resiste até hoje, né? Então é muito difícil você promover uma mudança cultural tão ampla na sociedade do dia para a noite. E se a gente pensa na violência contra a mulher no geral, não só nos casos de estupro, mas, por exemplo, na violência doméstica, a gente vê que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, apesar de ser uma legislação muito importante e aplaudida no mundo todo, ela não é suficiente para acabar com a violência contra a mulher, porque essa não é meramente uma questão judicial, é uma questão cultural, essa ideia do controle sobre a mulher, né? O que justifica um estupro ou a violência doméstica nos olhos do agressor? O fato da mulher estar com uma roupa curta, por exemplo, como mostra essa pesquisa, e a sociedade, ela, como eu posso dizer, ela dá apoio a esse tipo de pensamento, né? Esses 10 anos da Lei Maria da Penha vem mostrando exatamente isso que a Bruna acabou de falar. É uma lei protetiva, não é? Não é para penalizar os homens, é para proteger, para resguardar as mulheres, levando em conta que é preciso um maior rigor, dado todo esse contexto, não é, desfavorável à mulher. E quando você fala da vitimização, né, e fala da culpabilidade que é infligida à vítima, você está falando, às vezes, de situações em que, por exemplo, no caso dos estupros, quase 50% das vítimas são menores de 14 anos. Então, toda essa sexualidade que é atribuída, né, como culpa daquele ato, não se mantém quando você mostra esse tipo de dado. Então, a lei, através da lei, você consegue contextualizar tudo isso e reforçar esses padrões machistas e patriarcais e desconstruir certas noções que a sociedade tem. Mas é preciso conhecer quais são essas opiniões. Então, essas pesquisas, né, foi uma pesquisa de fluxo. Você entrevistava as pessoas na rua, né, e com uma boa amostra. Então você vê que em certos locais, né, o conservadorismo e essa ideia da mulher como um apoio, né, algo tangente, né, e o controle que o homem ainda exerce sobre ela, né, principalmente sobre seu corpo, ainda se mantém na sociedade. E a pesquisa também aponta que esse pensamento também ainda é muito grande
das mulheres também, né? Muitas mulheres também culpabilizam, né? As mesmas mulheres que têm medo de sofrer algum tipo de violência, elas também acham que a culpa poderia ser delas, ou por uma roupa, né? Ou por um comportamento que poderia ser considerado inadequado, né? Então, as mulheres também ainda estão pensando dessa forma, né? Sim, eu acho interessante quando a gente vê essa pesquisa, né? Muita gente não entende o conceito de cultura do estupro. As pessoas falam, como é que a gente tem uma cultura que apoia o estupro se o estupro é crime, se na teoria todo mundo acha o estupro um crime hediondo? Mas a questão é que, dadas situações concretas, você tem essa culpabilização da vítima, né? Na teoria ninguém diz eu sou a favor do estupro, mas quando a pessoa ouve uma história de estupro, ela diz, mas essa menina estava sozinha de noite, mas ela estava com uma roupa curta. É condizente com Sim, isso, né? a gente não aceita mais percebe facilmente em determinadas condições. Sim, e a questão é que, então, o estupro, tem até uma pesquisadora norte-americana, eu acho que é a Susan Brown Miller, que fala sobre isso, que o estupro é uma arma da sociedade para manter as mulheres constantemente com medo e sob controle. E quando a gente diz que 37% da população brasileira acredita que a mulher que se dá o respeito não é estuprada, o que a gente está mostrando é que a solução para o estupro é a mulher seguir certas regras sociais. Então isso fica muito claro. E as mulheres também estão sujeitas a esse pensamento, porque a gente está inserida nessa sociedade, Somos né? da mesma construção. Exatamente, não dá para você estar fora da sociedade. E a partir do momento que você pensa, apenas mulheres que não se dão respeito são estupradas, e você pensa, bom, eu sou uma mulher que se dá o respeito, você de certa forma afasta esse problema de si. Esse não é um problema isso meu. Isso não é verdade. Então, de certa forma, você para pensar, no caso das mulheres, isso pode ser até um mecanismo de se sentir mais protegida. Isso não tem como acontecer comigo porque eu não sou como a outra, entende? É como você transforma isso num problema do outro, o que não é verdade. Você se distancia, né? Exatamente. Dessa posição da mulher que não se comporta, da mulher que não se veste de forma adequada. E se a gente olha os números, como ela falou, né, a questão das meninas menores de idade que são estupradas, ou mesmo o fato de a gente tem um estereótipo de estupro na nossa mente, que é o estuprador que aparece num beco com uma faca de noite. Mas, na verdade, a maior parte dos estupros são cometidos por homens que a mulher conhece, são familiares, são namorados. E se a gente pensa nessa questão, acho principalmente dos relacionamentos amorosos, muitas mulheres são estupradas e não sabem que são estupradas. Porque aquela coisa do namorado que força a barra, isso é um estupro, mas a gente não enxerga dessa forma. Da mesma forma que, às vezes, um amigo tenta forçar você a beijar ele, você até fica com pena de ter dito não e se sente mal porque você rejeitou o seu amigo. Isso num namoro é muito forte, essa sensação de eu não posso dizer não para o meu namorado. Então, os números de estupro, né, a gente sabe que tem uma subnotificação muito grande, mas não só porque as mulheres não denunciam, mas também porque muitas vezes elas não percebem que elas estão sendo vítimas dessa violência. Então, é um assunto, né, muito complexo, tem muitas facetas para a gente debater. Exatamente. Eu concordo plenamente com essa parte dela, que fala sobre a noção, né, do que é violência. Muitas mulheres acham que a violência se restringe à física, mas não é só isso, né? E a Lei Maria da Penha, ela é inovadora até mesmo nisso, né? A violência moral, né? Você ser ofendida, né? A violência econômica, né? Você restringir a ação da mulher pelo econômico, né? E a psicológica, todo o terror que é feito àquela mulher por conta da violência sofrida. E às vezes, assim, como você é parte de um contexto, você é construção daquilo, é difícil você perceber esses fatores como formas de violência, né? Muito menos denunciá-los, né? Então, como a Bruna bem disse, né, os relacionamentos abusivos que hoje são colocados muito bem nos meios, né, na mídia, né, nos debates de internet, ajudam muito a esclarecer mais sobre essas formas, né, ainda mais veladas de violência contra a mulher. E vocês acham que também esse pensamento e essa imposição da postura da mulher é uma forma também de limitar o espaço dessa mulher na nossa sociedade? Sim, com certeza. A partir do momento que você cria um conceito de mulher, né, a construção do que é ser mulher é muito limitada na nossa sociedade. E quando você diz, novamente citando a pesquisa, né, que a mulher que não se dá o respeito, a mulher que usa uma certa roupa, ou que age de certa forma, merece ser estuprada ou merece apanhar do namorado, etc, 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 você está limitando, você está colocando essa mulher numa caixa. Se ela sai dessa caixa, ela é punida. E é uma punição física, uma punição sexual, uma punição psicológica, não é
uma coisa abstrata, né? É muito visível isso na nossa sociedade. Você não pode escapar daquele padrão. Então, sim, é uma forma de controlar o nosso crescimento na sociedade. Eu acho que se a gente para pensar também no crescimento, ultimamente, né, de um discurso muito conservador, a gente vê que isso sempre é assim, né? Quanto mais cresce um discurso progressista, feminista, de avanço da mulher, mais cresce também os discursos contra isso, né? Então você tem sempre essa batalha narrativa, digamos assim, que freia o nosso avanço. Se a gente pensa, por exemplo, em alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara, como o PL 5069, a gente vê que a gente está sempre lutando para manter direitos que a gente já conquistou, em vez de poder lutar para conquistar mais direitos. Então, sim, é tudo uma questão de travar o nosso avanço, ainda que não seja, digamos assim, não quero dizer que isso é uma conspiração, todo mundo pensa, nós vamos travar o avanço das mulheres, mas no fundo é isso. Eu acho, inclusive, que nós falamos muito de mulher, 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 e esquecemos do termo gênero, né? E frisamos e confirmamos o termo gênero, porque não é simplesmente ser mulher, sexo feminino, né? É ser mulher de dentro para fora. Isso quer dizer que todo o contexto agora, né, na nossa cosmopolitade e tudo mais, temos que pensar, inclusive, nas lésbicas que sofrem violência das suas parceiras, nas trans que sofrem uma violência gravíssima por conta do preconceito, né, e de repente das suas condutas por parte muito de seus parentes, né, e todo esse leque mais amplo do gênero feminino, né, gênero mulher. Então, a lei, do jeito que está, traz portas abertas para esses grupos. Então, é bom pensar exatamente nisso, essas mudanças de legislação que podem, na verdade, trazer um retrocesso para algo tão abrangente. A gente vai ter que fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua no segundo bloco esse bate-papo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.